O Brasil anunciou ontem restrições rigorosíssimas com relação às fronteiras. O transporte rodoviário de passageiros está proibido nas fronteiras. E no caso da Venezuela, ainda mais grave, porque a passagem, né, para quem quiser atravessar a fronteira a pé também foi bloqueada. Isso porque o governo brasileiro alega que faltam informações do governo da Venezuela sobre a real situação que está acontecendo lá, e a gente sabe que é verdade, né? O governo do Maduro não ajuda em nada. E hoje vamos falar também das medidas que empresas como Marco Polo e Randon estão tomando para preservar os seus colaboradores. Eu vou dar também alguns pitacos a mais. Só que agora chegou a hora de assistir aquele vídeo da Meritor, patrocinador oficial do canal MTED, um minutinho só, e eu volto com essas informações da NTT, da Marco Polo, da Randon e uns pitacos. Olá pessoal, JB Frota Parceira, iniciando mais uma temporada aí de treinamentos 2020, uma turnê fantástica, iniciando aí pelo Sul, Sudeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste. Nós vamos ter hoje, daqui para frente nós teremos aí o Tandem MD145, tá? Que é o traçado 6x4, tração nos dois eixos traseiros, tá? E temos também ali atrás, nós temos o MS155, que é para ônibus e caminhão urbano. Esse aqui é a condição mais severa, aquela condição mais amena. Lembrando que a turnê, a nossa agenda está no site meritoservicos.com. Você quer o Frota Parceira na tua empresa? Entre em contato conosco através dos contatos meritoservicos.com. Você terá tudo previamente agendado, com datas. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou em 18 de março a resolução número 5.875, em que suspende o transporte internacional de passageiros, além de determinar as empresas que façam protocolo estabelecido de higienização dos veículos. A resolução já está em vigor e tem vigência de 60 dias, podendo ser prorrogada. Portanto, no mínimo até o dia 18 de maio. Ou seja, os passageiros que viajariam aos 10 países vizinhos terão de permanecer no Brasil. Não temos informações sobre o que será feito com relação aos estrangeiros que precisam voltar aos seus países de origem por via terrestre, considerando que o governo federal fechou os mais de 17 mil quilômetros de fronteiras com esses 10 países. Portanto, temos fronteiras fechadas com Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela e Colômbia ao norte do Brasil, Argentina e Uruguai ao sul, Paraguai, Bolívia e Peru ao oeste do Brasil. Dos 12 países da América do Sul, somente Chile e Equador não fazem fronteira com o nosso país. Sobre o transporte interestadual de passageiros, ele continua em operação, devido à situação emergencial para evitar situações que possibilitem o contágio pelo coronavírus. A NTT flexibilizou a redução de frequência de horários. A NTT compartilhou também as recomendações da OMS, Organização Mundial de Saúde, para o transporte de passageiros. Se você estiver com sintomas de gripe, especialmente com febre, evite viajar. Se a viagem for de extrema necessidade, utilize máscaras. Quando for tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz com o cotovelo. Não use as mãos para conter tosses e espirros no transporte, porque há uma maior possibilidade de transmitir o vírus pelo toque ou depositá-lo em cima de alguma superfície do veículo, como por exemplo pega-mãos, corrimãos, barras de apoio, catracas, leitores de bilhetes eletrônicos, no dinheiro ou até no bagageiro em cima quando houver. Se possível, higienize as mãos com álcool gel 70%, sempre que espirrar ou tossir, mesmo quando protegido com cotovelo. Evite tocar nos olhos, nariz e boca sem higienizar as mãos. Sempre lave as mãos com água e sabão. Durante a viagem, se possível, abra a janela do veículo e o mantenha bem ventilado. A NTT diz que se você for idoso,
procure evitar a utilização do transporte público em horário de pico. Na verdade, evite sair de casa em qualquer situação. A NTT recomenda para as empresas que se mantenham os ônibus limpos, higienizando e esterilizando após cada viagem. Os pega-mãos, corrimãos, catracas, equipamentos de bilhetagem e demais superfícies onde há o constante contato das mãos dos passageiros, do motorista e do cobrador. Mantenha o interior do veículo bem ventilado, preferencialmente com ventilação natural. Em viagens rodoviárias, os motoristas são obrigados a passar instruções de segurança e do itinerário, como o uso do cinto de segurança e pontos de parada, por exemplo. Agora, eles também podem instruir a tripulação, os passageiros, sobre os meios de transmissão do coronavírus, de forma a evitar a transmissão e o contágio pelo vírus, transformando-os em multiplicadores, disseminadores dessas informações aos demais colegas de trabalho, aos passageiros e aos seus familiares. Recomenda-se ainda a disponibilização de álcool gel 70% aos motoristas, cobradores e passageiros, e, se possível, máscara para as pessoas que apresentarem sintomas semelhantes aos de gripe, visto que o contágio pelo vírus pode se dar pelo toque de mãos e, apesar de não muito conhecido, por meio de objetos contaminados, como cartões, moedas, cédulas de dinheiro, etc. Outras medidas de higienização devem ser realizadas, em especial do sistema de ar-condicionado do veículo. Se perceber que algum membro da equipe está com sintomas, afaste-o de suas funções imediatamente. Agora, mudando de assunto, vamos falar das empresas brasileiras Randon e Marco Polo, que também anunciaram medidas relacionadas ao combate, ao enfrentamento ao Covid-19. Nesse momento, em razão do cenário, as empresas avançam com seus planos de contingência. Desde ontem, quarta-feira, dia 18 de março, pessoas do grupo sensível que sejam imunodeprimidas, asmáticas, hipertensas, cardíacas, diabéticas, com câncer ou mais de 60 anos e gestantes estão sendo avaliadas. As empresas cumprirão as determinações médicas. Para colaboradores que não tenham com quem deixar seus filhos, no caso de escolas que não estejam funcionando, as empresas avaliarão cada caso. A ampliação do home office será outra medida tomada pelas empresas para evitar a proliferação do vírus. Essas e outras providências seguirão até o período em que as empresas entenderão como necessário. Além disso, desde o início do ano, as empresas Randon e Marco Polo estão promovendo iniciativas e orientações para seus colaboradores, tais como campanha preventiva contra infecções respiratórias, disponibilização de kit de prevenção, incluindo álcool em gel, lenços descartáveis, máscaras, antes de viagens, envio de máscaras e termômetros para os colaboradores da China, caso da unidade da Fras-le, isolamento domiciliar aos profissionais que retornaram de viagens internacionais ou de cidades brasileiras em que já existe transmissão comunitária e acompanhamento médico conforme necessidade. Cancelamento de viagens internacionais, medida estabelecida desde o início de março. As viagens internacionais e regionais estão restritas, principalmente nos casos de cidades em que há contágio comunitário. Encontros presenciais, como reuniões e treinamentos, estão sendo substituídos por videoconferências. Cancelamento ou postergação de eventos internos e externos realizados pelas empresas. Aumento da oferta de álcool em gel para os colaboradores, especialmente em restaurantes, acessos e vestiários. Reforço na higienização dos espaços compartilhados como banheiros, vestiários, restaurantes e veículos de transportes de colaboradores. Acesso restrito para visitas presenciais nas empresas. Divulgação periódica de informações e orientações sobre a prevenção do Covid-19.
antecipação da campanha de vacinação contra a gripe H1N1, que, embora não previna o Covid-19, auxilia no diagnóstico correto. As companhias estão sensibilizadas e acompanhando juntamente com equipes médicas os colaboradores que apresentam algum tipo de sintoma, bem como outros contextos que possam impactar suas equipes. Contam ainda com comitês destinados a estudar ações adicionais de precaução e que estão acompanhando o cenário para que medidas sejam tomadas de maneira efetiva e na velocidade necessária. Conforme o cenário exigir, as medidas mencionadas anteriormente podem ser alteradas. As empresas seguirão acompanhando o tema, que muda rapidamente, e entendem que o momento é de cuidado e comprometimento com a saúde e o bem-estar de seus colaboradores, familiares e comunidade. E esse é o posicionamento de Marco Polo e Randon. Estamos vendo que outras empresas também já estão adotando medidas. Falamos recentemente sobre o caso da Volvo. E o canal MTED, o portal MTED, vai continuar acompanhando o que está acontecendo nas empresas de transporte de logística e as orientações também da ANTT, agências, instituições e associações, que envolvem o nosso setor. Mas conforme já falamos anteriormente, precisamos de uma gestão de crise muito mais eficiente, de um planejamento realmente eficaz e profissional, muito diferente da palhaçada que a gente tem visto. Desculpem usar esse termo, agressivo até reconheço, mas é revoltante sim, assumo como cidadão e como jornalista também, até porque jornalista e veículos de comunicação podem se posicionar sim, tá? Com relação a lados, a diversos assuntos. Infelizmente, nesse momento, onde vemos a maior necessidade de investimentos que foram cortados em saúde, em educação, em pesquisa, em desenvolvimento, na ciência. Nós sabemos que os pesquisadores brasileiros estão entre os melhores do mundo e que eles teriam condições sim de desenvolver pesquisas para ajudar a gente no combate ao enfrentamento ao Covid-19. Infelizmente temos visto entrevistas de epidemiologistas e especialistas no setor em que não há uma expectativa, uma perspectiva para encontrar uma vacina, além das medidas de prevenção e contingenciamento necessários. E também vemos medidas possivelmente equivocadas, com relação à economia. Medidas como a diminuição da carga horária e o corte dos salários dos trabalhadores. Pessoas que têm seus compromissos, têm boletos, precisam fazer compras, abastecer suas residências, vão enfrentar problemas agora. Sabemos e reconhecemos que é importante preservar os empregos. Devemos nos preocupar também com as pequenas e microempresas, que talvez não tenham fôlego financeiro para enfrentar essa crise sem precedentes. E por que não repetir o exemplo que estamos vendo em outros países, de não se cobrar mais impostos, de perdoar dívidas, porque a gente vê muito fácil, perdoar dívidas de centenas de milhares de reais ou de milhões de reais de grandes corporações. Mas e a dívida fiscal dos pequenos e microempresários que muitas vezes deixam de pagar imposto não porque são sonegadores, mas porque precisam pagar boleto, botar comida dentro de casa. E muitas vezes isso é uma escolha sim, botar comida dentro de casa ou deixar de pagar imposto. Então, ao invés de prejudicar o trabalhador brasileiro, a gente precisa construir, não destruir. Então a gente não precisa destruir, mas sim construir formas de vislumbrar um futuro saudável para o Brasil, economicamente, socialmente, em termos de saúde, em termos de tudo. E o que a gente está vendo é um governo que só pensa na destruição. É só restrição de direitos, restrição de tudo. Se corta investimentos, mas não se faz um planejamento para gerar riquezas ao país. Mais nada. Sim, eu sei que vai ter muita gente brava comigo por causa desse posicionamento. Sinto muito, mas é o que eu penso. Um governo ele precisa pensar em todos os seus cidadãos, em construir um futuro para a gente, e não em destruir direitos, destruir o futuro através do corte de investimentos em educação, em saúde, em pesquisa, desenvolvimento, cultura. A gente está vendo a falta disso tudo agora.
E se você está gostando, ajuda a gente a passar essa mensagem para frente, compartilha nos seus grupos de WhatsApp, do Facebook, no LinkedIn, em todos os lugares onde você quiser e puder, deixa aquela sua curtida, ajuda a gente a crescer, se inscreve no canal e marca o sino para receber as atualizações e até o próximo vídeo, porque a gente vai continuar acompanhando bastante de perto e com muito cuidado. Já pedi outras informações para outras empresas, estamos aguardando, então logo chegue, a gente volta aqui no canal Armited com essas informações de montadoras, de operadores logísticos, transportadores e demais órgãos responsáveis. Até o próximo vídeo.